respeito daquele que um dia viria. E agora estava aquele ali que cumpria a vontade de Deus, cumpria as profecias de Jacó, naquele poço chamado de Jacó, para falar de uma outra ordem de água que mata não a sede física, mas sim a sede espiritual. Para falar de uma outra ordem de alimento, pois quando os seus discípulos que foram à cidade comprar alimento, voltaram com alimento, Jesus já não queria comer e ainda lhes disse que tinha que um outro tipo de alimento para se alimentar. Os discípulos ficaram sem entender, como se alguém tivesse já dado algum alimento para Jesus comer. E assim Jesus Cristo ensina que ali também nesse Evangelho, Jesus Cristo ensina que há uma outra ordem de alimentação. Uma outra água a ser bebida e um outro alimento a ser comido. Jesus fala de verdades espirituais. Verdades espirituais que as pessoas só discernem quando elas procuram a verdadeira adoração. E aquela mulher era uma mulher pecadora. Ela, como o próprio Jesus Cristo revelou, já estava no 5º marido, e aquele ali também não era marido dela, não havia compromisso algum. Eu me lembro bem, quando vejo na Escritura a figura dessa mulher, da realidade das mulheres de nossos dias. Há uma louvação, uma glorificação do amor líquido, e os homens e as mulheres não precisam mais amar com compromisso, com responsabilidade, com apego, com profundidade. O amor é alguma coisa fútil, inteiramente fugaz, algo rápido, transitório, como se fosse um beber de água e comer um prato de feijão. E aquela mulher vivia tantos anos antes da mesma forma que as mulheres de hoje. Se os homens, como animais, se satisfazem em pegar uma mulher ou outra e apenas pelo prazer sexual, as mulheres não são assim. As mulheres, elas tendem a algo mais profundo. Elas querem algo mais profundo. E assim era aquela mulher. Ela vivia o amor líquido das mulheres de hoje. Não se comprometia, não aprofundava o relacionamento com homem algum. Mas isso porque o grande desejo daquela mulher, como de toda mulher, não é um mero homem, mas o Deus homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o desejo de todo homem não é uma mera mulher, mas a mãe de Deus. E aquela mulher, ela conseguiu perceber isso. Ela disse: é essa água que eu quero. Os discípulos naquele dia aprenderam que havia um outro tipo de alimento. E de fato foi grande aquele dia, porque aquela mulher pôde convidar as pessoas da sua cidade, reconhecendo que Jesus era o profeta, mas no fundo ela reconhecia: ali está o homem que eu sempre quis. Não para viver o amor livre ou líquido da sociedade contemporânea, mas para viver um amor tão profundo que jamais acabe. Um amor que dure de fato para sempre. Diz São Paulo que todos os grandes dons divinos um dia cessarão, mas o amor nunca acaba. E é esse o amor que os homens e as mulheres desejam. E que aquela mulher, Fotina, o nome dela, desejava. Fotina significa iluminada. Aquela mulher, em meio à prostituição, era na verdade uma mulher que almejava a luz. Ela encontrou a verdadeira luz em Jesus Cristo. Ela encontrou nele a água espiritual de que ele próprio falava. Ela encontrou nele o alimento a respeito do qual ele ensinou os discípulos a existir.
Santa Fotina descobriu naquele dia que há de fato algo muito maior para nós fazermos nesse mundo. Descobrir a verdadeira adoração. E ela então, pensando nas categorias denominacionais e religiosas da sua época, diz: Senhor, nossos pais dizem que é aqui que se deve adorar a Deus, e os judeus falam que é lá em Jerusalém, e Jesus Cristo disse: olha, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O mais profundo desejo da natureza humana, meus queridos, é sem dúvida alguma conhecer a verdadeira adoração. É por isso que a Igreja Ortodoxa abre mão de tudo, exceto da divina liturgia. Porque aqui as pessoas encontram a verdadeira adoração. Há igrejas ortodoxas de todo tipo, que aceitam todo tipo de coisa, mas a liturgia é a mesma. Porque a sede dos homens não é por uma vida de felicidades, como eles hoje em dia estão sendo levados a crer pela propaganda e pela mídia, e pela própria filosofia contemporânea. A sede do homem maior é pela adoração. Descobrir a verdadeira adoração. Descobrir que por trás do monte existe o Deus do monte. Os filhos de Israel também foram caminhando até o Monte Sinai para ali encontrar a Deus e adorá-lo. E a partir dali os homens começaram a conhecer o Deus que está sobre o monte no qual eles adoram. Deus estabeleceu a igreja como monte, sobre o cume de todos os montes, sobre o topo de todos os montes da terra. Isso profetizou Isaías, isso profetizou Miqueias. Chegariam dias em que o povo de Deus seria como uma montanha que se colocaria sobre todas as montanhas da terra. Deus estabeleceu a igreja como essa montanha que está sobre todas as montanhas da terra. Há muitas montanhas neste mundo, há muitos tipos de adoração, mas Deus estabeleceu a igreja como uma montanha sobre todas as demais montanhas, porque na igreja e só nela nós encontramos a verdadeira adoração. Por isso, meus queridos, que nessa